Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2021 chegou ao seu final. Feliz para alguns, satisfeito para outros, decepcionados com tantos outros e muito triste alguns outros. Mas este é o Campeonato Brasileiro e todo ano, ao término, esses sentimentos acontecem. Não tem jeito. Campeão só tem um. Rebaixado são 4. Vaga para Libertadores varia. Vaga para Sul-Americana, aquele que permanece, mas não disputa nada. Ou seja, todo ano a gente tem esse turbilhão de emoções de quem consegue alguma coisa. E o canal Resenha com Magalhães vem nesse momento, ao final do Campeonato Brasileiro, falar dos classificados para a Sul-Americana. Já tem um vídeo anterior parabenizando os classificados pela Libertadores e tivemos ali duas grandes surpresas positivas, na verdade 3, mas 2 eu destaco mais: Fortaleza e América Mineiro, mas principalmente o Fortaleza. E o Fortaleza não caiu de paraquedas como alguns imaginavam. O Fortaleza veio em uma construção. E na Sul-Americana, como, na verdade, o Campeonato Brasileiro é um campeonato generoso pra cacete, né, irmão? Você tem 20 times. 20. Desses 20 times, 4 caem. Só bom 16. Desses 16, 15 são premiados ou com a Libertadores ou com a Sul-Americana. Então, meu irmão, o Campeonato Brasileiro, é uma mãe, né, parceiro? É uma mãe. Essa é a grande verdade. E a Sul-Americana, para alguns, é prêmio de consolação. Os torcedores nem ficam felizes. Alguns torcedores se sentem até mal em estar na Sul-Americana. A gente não tem que ficar de mimimi. Essa é a verdade. Tem torcedores de alguns times que, se estiver na Sul-Americana, bicho, vai cagar pra Sul-Americana, não vai estar nem aí, não vai dar nem atenção. Para outros, estar na Sul-Americana fica com gosto amargo porque ficou muito perto de estar na Libertadores e não conseguiu. É um misto ali de sentimentos. Faltou isso para a Libertadores, mas acabou ficando na Sul-Americana. E para outros, estar na Sul-Americana é quase que um título. Aí vai variar pelo que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Então a gente vai falar dos times que estão na Sul-Americana. A gente sabe que depois vai entrar na Sul-Americana aqueles times que ficarem terceiro colocado na Libertadores, né? Na fase de grupos, caem, vão lá para a Sul-Americana. Mas o Brasil tem 6 representantes na Sul-Americana. E é sobre esses 6 times que a gente vai falar. Então, vamos para a vinheta e após a vinheta, vamos falar dos 6 times que estão na Sul-Americana. Roda a vinheta. Moleque! Então vamos lá, galera. Bom, os 6 times da Sul-Americana são, na ordem, Atlético Goianiense, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá. Porém, entre esses times tem o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense terminou na 14ª colocação e o Cuiabá na 15ª. Porém, o Atlético Paranaense, a gente tem sempre que lembrar, ganhou a Sul-Americana. Com isso, ele garantiu a sua participação
na Libertadores. Pelo brasileiro, o Atlético Paranaense não ia para a Libertadores. Mas como foi campeão da Sul-Americana, tem a vaga assegurada na Libertadores. Com isso, o Cuiabá pegou esta vaga, porque se o Atlético Paranaense tivesse no número de classificação para a Libertadores, teria virado G9. Aí o Atlético Goianiense teria entrado. Se o Atlético Paranaense fica entre os 8 primeiros, ia virar G9. E o Atlético Goianiense estaria na Libertadores. Então, os 6 são Atlético Goianiense, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá. Desses 6, o que está comemorando muito, sei que está comemorando muito essa ida para a Sul-Americana é o Cuiabá. O Cuiabá, time novato, Cuiabá, que criado há pouco tempo por um dos jogadores que fez história aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo, o Gaúcho, fez uma dupla monstruosa, Renato Gaúcho e Gaúcho. O Gaúcho fazia muito gol de cabeça, irmão. Torcedor do Flamengo já sabia, Renato Gaúcho jogou a bola para a ponta, cruzou dentro da área, irmão, sabia que era gol, porque o Gaúcho na cabeça, o cara era foda. E o Gaúcho iniciou esse trabalho no Cuiabá. E o Cuiabá, que pegou muitos garotos, veio aqui no Rio de Janeiro, levou uns 2 ou 3, se não estiver enganado. Levou o lateral, levou o PP, levou o Maxi. Só do Flamengo foram 3, além de outros garotos que o Cuiabá pegou, com o Jorginho. E pela campanha do Cuiabá, a gente sabe que é muito difícil, né? Primeiro ano na Série A complicado, mas pela campanha que o Cuiabá fez, você pega a campanha do Cuiabá, o Cuiabá teve 10 vitórias. Não é muito, beleza. Só que teve 17 empates. 17 empates. E 11 derrotas. O Cuiabá, por exemplo, perdeu menos que o Atlético Paranaense. O Cuiabá perdeu menos que o São Paulo. O Cuiabá perdeu menos que o Internacional. O Cuiabá perdeu menos que o Santos. É que o Cuiabá empatou muito. Se dessa metade aí desses empates fosse vitória, imagina que desses 17 jogos o Cuiabá tivesse ganho 8. Imagina que tivesse ganho 8. Então vamos tirar dessa pontuação de 47 pontos que o Cuiabá fez, tira 8. Ele iria para 39. Não, tira 8 não. Tira 9. Tira 9 pontos. Calma aí. Teve 17 empates. Vamos tirar 8. Então, tira 8 pontos. Ele vai para 39. E vamos colocar os 24 pontos que seriam se ele tivesse ganho. Então, 39 com 20, 59. Com mais 4, 63. Se o Cuiabá ganha a metade dos jogos que ele empatou, o Cuiabá tinha terminado na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Isso aqui tudo suposição. Mas vamos lá, vamos menos. Se o Cuiabá tivesse, desses 17 empates, tivesse ganho 5. Vamos tirar 5 aí. 5 desse empate. Ele teria feito... Tira ali, vai para 42. Se ele tivesse ganho 42 com 15, dá 57. O Cuiabá estaria na frente do Bragantino. Se desses 17 empates o Cuiabá tivesse ganho 5, o Cuiabá tinha ido para a Libertadores na fase de grupos. Porque aí ele teria 16 vitórias. Fortaleza teve 17 vitórias. O Corinthians teve 15. Então, irmão, a campanha do Cuiabá não foi ruim e o Cuiabá não merecia cair. Então o Cuiabá está comemorando muito. Primeiro ano na Série A e já vai para a Sul-Americana. Então, parabéns ao Cuiabá e está comemorando muito. Em contrapartida,
São Paulo e Internacional não pode se dizer nem que foi prêmio de consolação. Torcida do Internacional e do São Paulo não estão felizes por ter conseguido ir para a Sul-Americana. O Internacional foi o vice-campeão do ano passado. Ou seja, estar na Sul-Americana para o Internacional e São Paulo, eu acredito que a torcida, irmão, não está comemorando, não está nem aí. Talvez nem lembre que está na Sul-Americana. Essa é a grande da verdade. Essa é a grande da verdade. Para esses dois, Inter e São Paulo, estar na Sul-Americana é decepcionante. Decepcionante. Eu tenho quase certeza que tem torcedores de Inter em São Paulo que, bicho, estão incomodados, estão muito incomodados, muito incomodados. Eu ia falar uma outra frase aqui, mas não vou falar não, porque eu acho que pode pegar mal, posso ser mal interpretado, então é melhor eu não usar a frase que eu ia falar. Mas Inter e São Paulo estão na Sul-Americana, mas na boa. Ao contrário do Cuiabá, que deve estar comemorando, Inter e São Paulo não estão comemorando nada. Para o Ceará, ficou um misto um pouquinho de frustração, porque teve chance de ir para a Libertadores. Porém, diante do que aconteceu com o Ceará, que estava brigando para não cair, terminar na Sul-Americana não pode se dizer que foi ruim. Poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor. Poderia ter beliscado na pré-Libertadores do Ceará. Tinha time para isso. Porém, na minha simples e humilde opinião, o equívoco que o Ceará teve foi ter demorado um pouquinho em não enxergar que o Guto Ferreira não estava conseguindo mais fazer nada com o elenco. O Ceará perdeu um pouco do time. Se ele tira o Guto no momento certo e traz o Thiago Nunes, que já estava desempregado, talvez o Ceará tivesse mais chances. Mas eu não vejo o Ceará como uma decepção não ter chegado na Libertadores. Eu vejo o Ceará na Sul-Americana como uma conquista diante do que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Então, para o Ceará, foi uma conquista. Teve a chance de chegar na Libertadores? Teve. Mas diante do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, no cenário, não foi decepcionante, não. Então, o Ceará tem que comemorar a Sul-Americana sim. Tem que comemorar. Poderia ter beliscado, como eu falei. Mas a torcida tem que se sentir orgulhosa e valorizada. Até porque o Ceará, junto com seu arquirrival Fortaleza, são os únicos representantes do Nordeste em 2022 na elite do futebol brasileiro. Então o Ceará tem que se orgulhar. O Santos não pode reclamar. O Santos, na boa, ninguém no Santos imaginava o Santos na Libertadores. Não dava. O Santos estava com medo de cair. Teve que buscar o Carille para tentar dar um jeito lá, de uma forma completamente diferente. Trouxe o Carille aos trancos e barrancos, com pouco elenco, com poucos recursos. O Carille foi dando o seu jeito e conseguiu manter o Santos na Série A e conseguiu a Sul-Americana. Poderia até ter beliscado? Poderia, mas sinceramente o Santos eu não via com nenhuma pretensão de Libertadores. Então o Santos ter permanecido na Série A e estar na Sul-Americana, também, para mim, é uma conquista. Para mim, como foi do Ceará, mas eu acho que o Ceará ainda teve mais. O Ceará teve mais chances de ir à Libertadores do que o Santos. Tá? O Ceará teve mais chances de ir à Libertadores do que o Santos. Mas não vejo como demérito estar na Sul-Americana. Eu não vejo demérito para ninguém, para time nenhum, estar na Sul-Americana. Mas é óbvio, eu tenho certeza que a visão de Inter e São Paulo eram outras. Eram diferentes da de Santos e Ceará. Então, Santos e Ceará estão na Sul-Americana.
legal. Tem que ficar feliz que vão disputar a Sul-Americana. Agora, quem eu acho que está frustrado um pouco, apesar de também ser um time que está fazendo, acho que é o segundo ano, se eu não estiver enganado, na Série A, depois que voltou, é o Atlético Goianiense. Por quê? O Atlético Goianiense está naquele misto. Porra, tava com a Libertadores aqui, mas saiu, porra, e eu fiquei na Sul-Americana. O Atlético Goianiense tem que comemorar, mas esteve muito perto, porque o Atlético Goianiense terminou com os mesmos 53 pontos do América Mineiro. Teve o mesmo número de vitórias que o América Mineiro. Teve o mesmo número de empate, o mesmo número de derrotas, ou seja, a campanha do Atlético Goianiense foi exatamente igual do América Mineiro, que foi para a Libertadores. Só que o Atlético Goianiense tem um saldo negativo. O saldo do América Mineiro era melhor. Então o América Mineiro foi e o Atlético Goianiense não. Então o Atlético Goianiense é aquele que bateu na trave. Ele fica com aquele gostinho de porra, quase. Mas estar na Sul-Americana também é um prêmio para o Atlético Goianiense, que está se organizando desde o ano passado, fez uma grande Sul-Americana no passado, não conseguiu se classificar, porque só se classificava um, mas fez uma boa Sul-Americana, vai de novo para a Sul-Americana, agora com mais experiência. É assim, devagarzinho. Dragão, devagarzinho, 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 igual o samba do Martim da Vila, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É melhor ir assim do que querer dar um passo mal do que a perna. Quase que chega na Libertadores. Indo nesse caminho, o Atlético Goianiense vai chegar à Libertadores. Mas vai chegar calçado. Então, ficou com aquele gostinho. Mas tem que comemorar. Então, irmão, são os 6. E na minha opinião, quem está comemorando muito essa classificação é o Cuiabá. E quem realmente está super decepcionado é a torcida do Inter e do São Paulo. O restante ficou com aquela gostinho, mas também tem que comemorar a Sul-Americana, no caso da Atlético Goianiense, Santos e Ceará. Então, essa foi a minha visão, a minha análise dos classificados da Sul-Americana. E eu dou aqui os meus parabéns, porque o campeão da Sul-Americana está na Libertadores. É din-din. É visualização internacional. Então, ó, parabéns aos classificados da Sul-Americana. Apesar de eu entender que vai ter duas torcidas, principalmente de Inter e São Paulo, que a gente está falando, que realmente estão cagando para a Sul-Americana. Essa é a minha opinião, se sentiram decepcionados. É lógico, quando começar a Sul-Americana, a torcida vai apoiar, porque vai querer ganhar. Mas nesse momento, estar na Sul-Americana não representa nada, ou quase nada, para a torcida do Inter e do São Paulo. E isso não é soberba, é pelo tamanho dos times e pela perspectiva que Inter e São Paulo tinham, que era a Libertadores. Não estar na Sul-Americana é meio decepcionante para eles, mas é um título internacional. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!